Só um minuto que eu estou preparando aqui. Assim diz a palavra de Deus, Marcos capítulo 8, versículo 22. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhes as mãos, perguntou: Você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: Vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: Não entre na aldeia. Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesaré de Filipe. No caminho perguntou-lhes: Quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: E vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: O Senhor é o Cristo. Então Jesus os advertiu de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Vamos orar, peça para Deus falar com você. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que hoje o Senhor toque a nossa visão, que aquilo que sai da Sua boca essa noite venha a trazer visão espiritual e fé para cada um de nós. Em Teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Meus irmãos, alguém aqui tem problema de miopia? Alguns. Vocês perceberam que esse homem curado, ele ficou um pouco míope? Eu não sei se miopia é isso mesmo. Ele via de longe, né? Ele via pessoas, mas ele fala para Jesus: Jesus, eu estou vendo como se fosse árvores. Hoje, não sei se você percebeu, eu acho que é a primeira vez que eu estou pregando com os meus óculos, porque eu trouxe uma Bíblia de letra menor, e para ler as letrinhas eu já não consigo mais sem os óculos, porque com o passar dos anos nós vamos perdendo visão. Alguns já nascem, né, com problema de visão e tem que usar óculos, e com o passar dos anos nós vamos perdendo visão. Isso é normal com o nosso corpo, mas espiritualmente o normal que aconteça com cada um de nós é que nós vamos ganhando visão. Vocês entenderam? O homem natural, o nosso corpo físico, nós vamos perdendo visão ao passar dos anos e vamos precisando de um óculos. Mas o que deve acontecer com o homem e a mulher espiritual é que com o passar dos anos você vai ganhando visão espiritual. Nós vimos aqui algumas curas de Jesus. Interessante que primeiro ele cura um homem surdo, lá no capítulo 8. Depois eu falei que os discípulos de Jesus, eles eram meio dislexos, porque eles não entendiam as coisas. Jesus, ele tinha feito várias coisas já, e os discípulos de Jesus não tinham entendimento. Então nós vemos que Jesus, ele quer curar a surdez dos seus discípulos, curando a surdez de um homem e mostrando que seus discípulos eram surdos. Depois Jesus, ele pergunta para os seus discípulos que eles não estavam entendendo as coisas. Então eu usei o termo nas pregações passadas, que os discípulos de Jesus eram dislexos. E agora parece que Jesus quer falar para os seus discípulos que eles são cegos. Porque se você olhar no capítulo 8, versículo 18, olha o que Jesus pergunta para eles: Tendo olhos não veem, e tendo ouvidos não ouvem? Por que Jesus fala para os seus discípulos que eles têm olhos, mas não veem, e eles têm ouvidos e não ouvem? Porque ali já era a segunda vez que Jesus multiplicara pães e peixes para uma multidão de homens. E os discípulos de Jesus, eles levaram na próxima viagem apenas um pão. E Jesus fala para os seus discípulos assim: cuidado com o fermento dos fariseus. Porque Jesus estava preocupado com o ensino dos fariseus, que os fariseus não acreditavam em Jesus.
E quando os discípulos ouvem isso, eles pensam assim: ele está falando isso porque nós trouxemos só um pão. Ou seja, depois de ver Jesus multiplicar pães pela segunda vez, eles pensam que Jesus está preocupado com o fato de eles terem só um pão na viagem. E daí Jesus fala para eles isso que eu li no 8:18: vocês têm olhos e não veem, ouvidos e não ouvem, vocês são surdos e vocês são cegos. E Jesus então ele está agora atuando fora do seu território, ele está em terra gentílica. E é interessante que os gentios, eles parecem que recebem Jesus melhor do que o seu próprio povo. As multidões vão atrás de Jesus, e essa multidão agora está levando um cego até Jesus. E o que Deus tem a nos dizer essa noite, meus irmãos, com esse texto, é que Jesus ele nos guia pela mão para curar a nossa visão. Jesus nos guia pela sua mão para curar a nossa visão. Jesus ele usa a cura de alguns homens, como um homem surdo e agora um homem cego, para mostrar aquilo que de fato os seus discípulos e eu e você precisa que Jesus faça conosco. Jesus estava fazendo aqui uma parábola da vida real. Ele fazia algo na realidade, curando homens cegos, curando homens surdos, para mostrar na verdade o que nós precisamos que o Senhor faça conosco. Jesus estava fazendo uma parábola da vida real. Mas nós vemos aqui que de fato tem um homem cego de verdade. Olha o versículo 22. Versículo 22 diz que quando eles chegam nessa região chamada Betsaida, eles trouxeram um homem cego. E eles pedem para que Jesus tocasse nele. E é interessante, meus irmãos, que Jesus, ele age de uma forma tão amorosa com as pessoas. Porque não sei se você já viu quando tem alguém famoso e as multidões vão atrás de alguém. Essa pessoa, ela atende, essa pessoa famosa atende o outro na multidão, tira uma foto, dá um autógrafo. Jesus não, ele trata as pessoas de forma individual. Diz que ele tira esse homem do meio da multidão para tratar com ele individualmente. Jesus não nos vê como uma multidão. Jesus não vê essa igreja como 50 membros. Jesus não vê as igrejas como um número. Jesus vê pessoas individualmente. Jesus vê filhos individualmente. E ele quer tratar com cada um de nós individualmente. Então ele tira esse homem da multidão, mostrando como Deus trata aqueles que buscam a ele para que ele o toque. Então tem alguns momentos da nossa vida, meus irmãos, que nós somos levados até Jesus. Alguém nos leva até Jesus, mas Jesus precisa ter um encontro pessoal com cada um de nós. Nós precisamos desse encontro com o Senhor, onde Ele vai tratar aquilo que Ele tem para tratar na nossa vida. E que interessante, é a segunda vez que Jesus cura um homem usando saliva. Aqui na minha versão está dizendo que ele de fato cuspiu nesse homem. Que curioso, né? Imagina, você chega perante Jesus e ele dá uma cusparada. Por que Jesus faz isso? Por que Jesus ele usa esse método para curar aquele homem? Jesus faz isso para nos mostrar que aquilo que sai da boca do Senhor é que de fato nós precisamos para nos curar. Aquilo que sai da boca, a saliva que sai de Jesus, é uma parábola da vida real, dizendo que aquilo que sai da boca de Deus é o que nos cura a nossa surdez e o que cura a nossa visão espiritual. Jesus está ali ensinando os seus discípulos, mostrando para eles que aquilo que sai dele cura os homens. E o que sai da boca de Deus hoje, meus irmãos? Saliva? Aquilo que sai da boca de Deus hoje para nós é a sua palavra. O próprio Senhor Jesus disse em Mateus 4,4 que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca, que procede da boca de Deus. Aquele homem precisava então receber a cura, e nós também precisamos de momentos a sós com o Senhor, ouvindo a tua palavra, meditando na palavra dele, para que aquilo que saia de Deus possa tocar as nossas vidas e nós possamos ser curados.
Jesus está aqui também mostrando, meus irmãos, que Ele é o Messias. Toda a cura de Jesus também servia para mostrar que Ele era de fato o Messias prometido. Em Isaías 35, versículo 4, a profecia de Isaías diz o seguinte: então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Aquilo que o profeta Isaías profetizou séculos antes, Jesus fazia naquele momento na terra, para provar que de fato Ele era o Messias prometido. Os cegos estavam vendo, os surdos estavam ouvindo, por aquilo que sai da boca de Jesus, cumprindo as profecias. Portanto, meus irmãos, o que nós vemos, trazendo esse texto para as nossas vidas, é que Jesus, Ele não está alheio às nossas dores. Jesus, Ele tem compaixão das pessoas. Jesus atendia as pessoas individualmente no meio da multidão. Ele via a fé das pessoas, Ele via as pessoas que de fato queriam ter um encontro com Ele, e Ele tratava aquelas pessoas e as suas mazelas. Tanto que no capítulo 8, versículo 2, antes de Jesus multiplicar os pães, Jesus fala: tenho compaixão dessa gente. Jesus tem compaixão das mazelas que nós sofremos nesse mundo por causa do nosso pecado. Nós não temos um Deus que está alheio, que nos vê como um número. Não, Ele tira daquele homem da multidão para tratar individualmente aquilo que ele precisava. Saindo da sua boca, da sua saliva, aquilo que poderia trazer cura. Meus irmãos, mas como eu falei, Jesus estava querendo ensinar os seus discípulos. Era uma parábola da vida real. Vocês perceberam que Jesus cura aquele homem em duas etapas? Ele sai de cego para míope, e depois de míope para uma visão perfeita. Ele não precisava usar óculos para ver de longe depois. Por que Jesus faz essa cura por etapas? Porque nós vimos em textos anteriores Jesus mostrando o seu poder, que Ele apenas dava uma palavra e as pessoas eram curadas. Nós vimos que Jesus curou a filha de Jairo, uma menina que já estava morta, mostrando que Ele é o Senhor da vida, Ele é a ressurreição e a vida. Nós vimos Jesus curar uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, apenas a mulher tocou nas vestes de Jesus, mostrando que aquilo que sai de Jesus cura e purifica o pecador. Nós vimos que Jesus, Ele libertou um homem que tinha vários demônios, milhares de demônios atrás dele. Jesus apenas dava uma palavra. Por que Jesus cura por etapas? Porque Ele estava ensinando os seus discípulos. A cura por etapas, ela é pedagógica para os discípulos e para nós hoje. Porque o Senhor tinha falado, como eu li no capítulo 8, versículo 18, que eles eram cegos. Mas eles já tinham visto alguma coisa, porque eles estavam seguindo Jesus. Os discípulos tinham abandonado tudo para seguir Jesus. Eles não eram totalmente cegos, eles já tinham visto um pouco espiritualmente, mas eles ainda não viam claramente. Por isso que eles não entendem o milagre dos pães. Por isso que Jesus pergunta para eles: vocês não entenderam ainda? Porque os discípulos de Jesus e nós já vimos alguma coisa. Nós seguimos o Senhor, não é verdade? Todos aqui seguem o Senhor Jesus já? Amém. Você já viu alguma coisa, mas não está totalmente claro para nós. Nós, como os discípulos, às vezes a gente fica com medo. Às vezes a gente não entende o que Deus está fazendo. Às vezes Deus já fez coisas nas nossas vidas, e daí a gente é colocado numa situação parecida e a gente continua ansioso, continua com medo. Nós não temos a visão clara ainda. Talvez nós somos míopes e precisamos que o Senhor nos dê uma visão clara. Por isso essa cura por etapas, porque estava retratando a jornada dos seus discípulos com o Senhor. A jornada dos discípulos de Jesus é a nossa mesma jornada. Porque um dia, meus irmãos, nós éramos cegos. Todo homem nasce cego espiritualmente.
Nós nascemos geralmente com a nossa visão boa, mas nós nascemos cegos espiritualmente. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Ninguém nasce crendo no Senhor, mesmo os filhos da aliança, que são filhos de crentes, nós nascemos cegos espiritualmente. Mas veja, meus irmãos, que mesmo antes da gente não ter visão espiritual, o Senhor nos guiou. Veja comigo no versículo 23, diz o seguinte: Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem, impondo-lhes as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? Meus irmãos, nós éramos cegos, mas o Senhor, Ele estendeu a sua mão para nós um dia. Você já viu uma pessoa cega que vai atravessar a rua? O que ela precisa? Ela precisa que alguém o conduza. Quem aqui já fez essa boa obra? Nós éramos cegos e a gente não tinha como achar o caminho. Mas nós vemos aqui que esse homem cego, Jesus pega ele pela mão, Jesus o conduz para fora da multidão, porque queria tratar com ele. Então, quando eu li esse texto, eu lembrei da minha vida, quando eu não conhecia o Senhor. Eu era totalmente cego espiritualmente, eu não cria na palavra de Deus. Mas mesmo quando nós éramos cegos, quem estava guiando a nossa vida é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos guiou mesmo quando nós éramos cegos. Ele nos conduziu para que Ele pudesse um dia nos dar visão espiritual. O Senhor Jesus estendeu a sua mão para cada um de nós. Amém. Porque, meus irmãos, ver espiritualmente significa crer. Quando eu falar ver, entenda-se crer. É isso que Hebreus 11:1 fala. Em Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé é ver espiritualmente. Hebreus 11:1 diz que a fé é a convicção de fatos que não se veem. Nós vemos o céu? Não, mas nós cremos que Jesus guarda uma morada para nós lá. Amém? Nós vimos o Salvador pregado na cruz? Não, nós não vimos, mas nós cremos que Ele foi pregado na cruz. Amém? Nós cremos que aquela cruz está vazia. Alguém viu a cruz vazia? Nós cremos que o trono está ocupado por Jesus. Você crê? Você vê o trono ocupado? Não. Por isso, ver espiritualmente é ter fé no Senhor Jesus. E se Ele não nos desse fé, nós nunca creríamos. Se Ele não nos guiasse pela mão e não nos desse visão, nós nunca teríamos fé verdadeira no Senhor Jesus. Porque Ele estendeu a sua mão para nós enquanto nós éramos cegos. Meus queridos, eu era totalmente cego. Eu nunca encontraria esse caminho. Ele é que me guiou. E quando eu estava meditando nesse texto, eu lembrei de uma música que eu não vou cantar para você não ficar triste, mas eu vou falar o refrão, você vai lembrar dela. É um hino antigo, ele fala assim: a minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, perdido, pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. O que seria de mim, de você, se o Senhor Jesus não estendesse a sua mão para mim e para você? Nós éramos cegos, perdidos, sem Deus, mas Ele estendeu a sua mão para aquele cego e para cada um de nós. Amém.
Amém. Louvado seja Deus. Mas, meus irmãos, nós passamos a ser míopes. Jesus não curou aquele homem de uma vez, e nós não vemos tudo hoje. A nossa caminhada cristã é passar a ver cada vez mais melhor, a crer cada vez mais, a buscar cada vez mais, a adorar a Deus cada vez mais, a nos santificar cada vez mais. Se a sua vida não caminha para ver a cada dia melhor, você está em perigo. A sua vida tem que caminhar para que daqui a uns dias você não precise mais dos óculos, você não seja mais míope. Nós temos ainda nossos medos, como eu falei, as nossas dúvidas. Nós temos ainda alguns conceitos errados, como os discípulos tinham. Eles eram míopes ainda. Por exemplo, Pedro, depois de falar essa afirmação maravilhosa que Jesus, o Senhor, era o Cristo, Pedro ele erra várias vezes, ou seja, tem hora que Pedro fazia afirmações maravilhosas como essa que nós vemos, mas depois Pedro fraqueja, ele não tinha visão clara ainda. Nós ainda não vemos claramente, por isso talvez nós não entregamos tudo ainda ao nosso Senhor, porque nós ainda não cremos, não vimos tudo, e porque nós não temos a verdadeira visão ainda, o nosso serviço ao reino ainda é pífio, é fraco. Se nós víssemos de fato claramente as coisas, nós iríamos buscar o Senhor com mais ênfase. Se nós de fato tivéssemos toda a visão espiritual que nós devíamos ter, nós íamos entregar tudo para o nosso Senhor, buscar a Ele como aquele que busca uma terra sedenta que precisa da água. Se nós tivéssemos a visão clara, nós não teríamos tantos medos, nós confiaríamos mais no que a palavra do Senhor diz. Por exemplo, essa semana eu fui confrontado pelo Senhor. No nosso culto familiar na quinta-feira, nós meditamos no Salmo 121 ou 120, se eu não me engano, onde o salmista fala: olho para os montes, de onde me virá o socorro? Daí ele responde como? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E depois diz: não dorme o guarda de Israel. Eu caí e falou assim: Jesus não dorme, Pai? Não dorme aquele que nos guarda. Nosso socorro vem daquele que é todo poderoso, que fez os céus e a terra. Sabe por que nosso coração treme? Porque nós ainda não temos a visão clara de que isso é verdade. Nós somos míopes ainda, não é verdade? Nós não confiamos totalmente ainda no Senhor. Você sabe por que a gente não evangeliza? Por que nós não evangelizamos? Porque nós não cremos no que diz Mateus 25:46: e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Nós não evangelizamos porque ainda nós não cremos que de fato a palavra de Deus diz que quem for justificado em Cristo vai para a vida eterna, e quem não tem Cristo vai para o castigo eterno. Nós somos míopes ainda em relação a tudo isso que a Bíblia diz. Mas eu tenho uma boa notícia para cada um de nós hoje. Um dia nós não vamos precisar mais de óculos. A boa notícia é que o Senhor vai nos dar visão, porque Ele vai completar a obra que Ele começou em cada um de nós. Jesus não é aquela pessoa que você contrata para fazer um serviço para você e ela entrega o serviço meia boca. Em Filipenses 1,6 diz que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aqueles que Ele conduziu pela sua mão, cegos, que Ele começou a dar visão espiritual, Ele vai completar essa visão espiritual. Um dia nós vamos ver o Senhor face a face. Um dia nós vamos entender todas as coisas. Essa é a boa notícia. Mas hoje, irmãos, cabe a cada um de nós rogar para que o Senhor nos dê mais visão espiritual, para que nós possamos descansar nele, para que nós possamos viver para a sua glória. Nós precisamos que o Senhor nos dê essa visão espiritual.
E agora, depois de curar esse homem cego, a Bíblia vai dizer que Pedro e os seus discípulos, os seus colegas discípulos, começam a enxergar um pouquinho melhor. Porque Jesus pergunta para eles, depois desse acontecimento: o que estão dizendo aí a meu respeito? Versículo 28, os discípulos responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros ainda dizem que é um dos profetas. Jesus ele pergunta: o que eles estão falando de mim aí? Mas o povão não tem visão espiritual. Eles estão certos? Estão errados. Jesus não era João Batista, Jesus não era nenhum dos profetas. Mas agora Jesus pergunta para os seus discípulos e pergunta para cada um de nós hoje: e você? Jesus pergunta para Pedro: e você? Quem eu sou para você? O que Pedro responde para ele? O Senhor é o Cristo. A visão de Pedro estava sendo curada pelo Senhor. Ele consegue ver agora que Jesus era de fato o Cristo. Porque chega uma hora, meus irmãos, que nós precisamos enxergar. Não é possível que nós vamos frequentar uma igreja anos e anos e anos e não vamos enxergar quem é Jesus, e não vamos entender a vida espiritualmente. Não é possível que nós vamos ouvir a palavra de Deus, receber a saliva de Deus, domingo após domingo, e não crer, e não entregar tudo para Ele. Porque Jesus ele quer saber a nossa opinião, se nós já vimos quem Ele é. Mas o que significa o Cristo? O Cristo significa um ungido, o Messias, o ungido de Deus. Então Pedro, ele crê agora que Jesus era aquele que era prometido em Isaías 35. Lembra que eu falei? Que os olhos dos cegos seriam abertos? Pedro está dizendo: aquele que é prometido, que seria ungido de Deus, é o Senhor. Ele aponta para Jesus, crendo nele. Porque no Velho Testamento, os reis eram ungidos, os profetas eram ungidos e os sacerdotes eram ungidos. E quando ele fala: tu és o Cristo, tu és o ungido, tu és o Messias, Pedro está dizendo: o Senhor é tudo para mim. O Senhor é o meu rei, o Senhor é o meu profeta, o Senhor é o meu sacerdote. Porque Pedro agora tem visão espiritual de quem Jesus é. Cabe então a pergunta para nós: você já viu quem é Jesus pela fé? Ele está te guiando pela mão, mas Ele já tocou com saliva, com a palavra dEle, os teus olhos. Você consegue dizer essa noite: tu és o Cristo? Significando o quê? Jesus, tu és tudo para mim. O Senhor é o Rei que me governa, porque sem o seu governo eu estou perdido. Você pode dizer essa noite: Senhor, o Senhor é o meu sacerdote que morreu por mim e intercede por mim. Senhor, tu és o meu profeta que me diz a verdade da palavra de Deus. Pedro, quando diz essa afirmação, ele está falando isso: o Senhor é tudo para mim. Pedro estava começando a enxergar. Você já enxerga isso, meu irmão, minha irmã? Você já enxerga isso, Jesus sendo tudo para você, o seu rei, o seu sacerdote, o seu profeta? Pedro está vendo isso e fazendo a sua confissão de fé. Interessante que Mateus, Jesus elogia ele e fala muito bem. O evangelista Mateus narra essa passagem, mas Jesus fala para ele: bem-aventurado és, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Pedro não conseguiu ver Jesus como Cristo porque ele era mais inteligente do que a multidão. Não foi porque alguém ensinou para ele, porque o próprio Deus deu visão espiritual para que ele cresce que Jesus era de fato o Cristo, tudo para ele. E essa confissão de fé, ela deve ser feita. O apóstolo Paulo diz em Romanos 10, 9 e 10 o seguinte:
Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Pedro tinha crido no seu coração, tinha visão espiritual, e agora estava confessando com a sua boca. Por isso que na igreja nós fazemos uma pública confissão de fé, onde a pessoa vem aqui na frente e ela afirma: Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador. Todos devem fazer essa confissão, todos aqueles que tiveram seus olhos tocados pelo Senhor. A pergunta que Jesus faz para o homem, eu pergunto para cada um de nós hoje. Veja o final do versículo 23. Jesus pergunta para ele: você vê alguma coisa? Você vê alguma coisa, meus irmãos? Você vê alguma coisa? Você é cego? Você é míope? Você quer ver claramente? Você quer entender todas as coisas? Você quer crer mais? Então você vai rogar ao Senhor essa noite por isso. Porque se você não crê, se você não vê, você ainda não tem fé no Senhor. Mas se você vê, você diga para Ele hoje: Senhor, Tu és o meu Cristo, Tu és tudo para mim. Portanto, meus irmãos, esse texto nos ensinou que Jesus fez tudo o que estava prometido no Velho Testamento. Ele é o Messias. Nós não precisamos esperar outro. O melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio, é o nosso Salvador Jesus Cristo. Ele veio e cumpriu todas as profecias. Os surdos ouviram, os cegos viram, os mortos foram ressuscitados. Ele é o Messias. Se ainda não agimos como discípulos de Jesus, é porque nós ainda vemos os homens como árvores. Nós somos míopes. Se você ainda não entregou tudo para o seu Senhor, você ainda é míope. E nós precisamos que Ele nos toque com a sua saliva. Ou seja, nós precisamos da sua palavra. Aquilo que sai da boca de Deus é a sua palavra, para que nós tenhamos mais visão espiritual. Não há crescimento espiritual, meus irmãos, sem Bíblia. Se você vem apenas ao culto, a sua visão espiritual vai crescer muito devagarzinho. Se você quer acelerar a sua visão espiritual, você precisa de Bíblia, aquilo que sai da boca de Deus. Você precisa ler essa palavra, meditar nela, participar de estudos bíblicos, porque Deus nos dá fé e visão por aquilo que sai da boca de Deus. Mas louvado seja o Senhor que nos guiou pela sua mão. Mesmo quando ainda éramos cegos, Ele nos guiou. Ele é o nosso Cristo, o nosso Rei protetor, o nosso sacerdote intercessor. Ele é o nosso profeta sábio. Você enxerga isso? Você enxerga isso? Que Jesus é isso mesmo? Ele é o Salvador, que Ele deve ser o dono do nosso coração, porque Ele é o nosso Deus, e nós fomos criados para adorá-lo, para viver para Ele. Você enxerga isso? Se sim, marque rapidamente a sua pública profissão de fé e o seu batismo. Mas se você já fez isso, mantenha com fidelidade a sua confissão e buscando a saliva de Deus, para que daqui a uns dias você não precise mais de óculos espirituais. Porque diz que depois de Jesus tocar segunda vez esse homem, ele viu tudo claramente. Os discípulos de Jesus, depois de verem a morte e ressurreição de Jesus, depois da descida do Espírito Santo, eles viram tudo claramente. O errante Pedro se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho. O medroso Pedro, que negou Jesus, se tornou um homem disposto a morrer pelo Evangelho.
porque de cego se tornou um míope, mas depois viu tudo claramente e viveu para a glória de Deus. Quem que era assim também? Você quer ver claramente? Que Deus nos dê graça e toque a nossa vida, a nossa visão espiritual essa noite. Oremos por isso.